Paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso, se afastando do sistema político do governo 666 da besta. Amém? Continuando, meus irmãos, esse vídeo sobre Israel, sobre a situação que está acontecendo agora. E na verdade, eu quero falar com vocês de Israel do futuro, que é o Israel de hoje. O Israel de hoje, ele é um Israel, um povo contaminado, um povo cheio de pecados, cheio de coisa ruim. Infelizmente é a realidade. Israel hoje, ele foi infiltrado, ele não é uma nação legítima. Eu até vi alguns vídeos e alguns estudos que os israelenses, geralmente, o povo de Israel, eram mais para negro do que branquinho dos olhos azuis. Israel o povo israelita é um povo queimado de sol, digamos assim. São morenos. E o Israel de hoje é um Israel moderno, daqueles que diz ser judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Israel, o povo de Israel, na verdade, aceitou a abominação lá dentro de Israel. Você vê os israelitas, como eu disse agora, que se diz ser Israel, são homens brancos, olhos azuis, não tem nada a ver com Israel. Porque adentraram outras nações, franceses, americanos, alemães, enfim, e se dizem ser judeus, e não são. Há homens poderosos, Illuminatis, maçons, que estão infiltrados lá dentro de Israel e diz: eu sou judeu, e não são. A palavra fala sobre isso, e dizem ser judeus, mas não são. São sinagogas de Satanás. Eles servem ao inimigo de Deus, eles servem ao diabo. É igual até fala um palavrão, né? Diabo vai traduzir, você tem que traduzir o que é diabo. Diabo quer dizer opositor a Deus. Então esses que dizem ser judeus, que são de Deus, não são, eles são opositores a Deus. E eles estão lá dentro de Israel, introduziram abominações como essa rave, como o abortismo, como Sodoma e Gomorra, no caso, a passeata LGBT, é uma das maiores do mundo, está lá dentro de Israel. O aborto, pensa, o aborto, pronto, o abortismo que implantaram dentro de Israel. Então isso são consequências de hoje. Israel está colhendo aquele que plantou. Lá tem os filhos de Deus? Tem. Todos são chamados, poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Escolhidos são aqueles que obedecem de verdade à lei do Senhor. Agora, medite você em termos da Constituição, do Estatuto de Israel, de um país. Se eles têm isso na Escritura, está dentro do conceito de um país. Não está, eles tiraram. As leis do Senhor não estão na Constituição de Israel. Não está. Se tivesse, eles viveriam aquilo que o Senhor Deus ensina. Não está. Eles estão corrompidos. Estão sendo enganados pelo Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Mas, devido ter cristãos verdadeiros, Deus tem poupado Israel. Devido ter cristãos no mundo, Deus ainda tem poupado o mundo. A palavra diz que se não fosse os escolhidos, Deus já tinha destruído tudo isso aqui, mas tem os escolhidos já. Deus escolheu
E Deus está chamando muitos para se arrepender. Ele quer que se salve. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra na morte do pecador, diz lá em Ezequiel. Antes que se arrependam, deixem do seu pecado, se convertam e sejam salvos. Poderosa essa palavra. É muito poderosa essa palavra do Senhor para mim, para você e para toda a humanidade. Então o que está acontecendo agora simplesmente é um juízo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nossos irmãos israelitas, os verdadeiros israelitas. Existe. Igual no Brasil, igual em qualquer outro país do mundo, existem filhos de Deus verdadeiramente filhos. Mas a maioria serve ao Deus Mamon, ao seu ego, a si mesmo. Estão perdidos, que zombam da palavra de Deus. Mas irmãos, essa palavra, como eu disse quando eu iniciei essa mensagem, dizendo que eu deveria pregar e ensinar, e eu estou fazendo isso, estou levando a mensagem da forma que o Espírito Santo coloca na minha boca. É claro que eu estudo muito o assunto, estudo muitas escrituras, mas é Ele que me dá esse momento de levar para vocês. Então devo pregar e ensinar como Jesus deu a ordem imperativa em Marcos 16, de pregar o Evangelho. Sim. Eu não devo olhar a quem, que momento, que hora, que dia, que mês, que ano que eu estou, mas eu devo pregar. Se vão se converter, se vão se arrepender, isso pertence a Deus e ao Espírito Santo que vai convencê-los. O próprio Jesus disse, ide e pregai. O próprio Jesus disse, as minhas ovelhas, as ovelhas, não bodes, as ovelhas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão e me seguirão. Os sábios entenderão a mensagem como está escrito e pregarão, e no futuro por vir brilharão mais que as estrelas do céu, porque o Senhor os fará assim, devido à obediência do Evangelho, de levar a verdade do Pai, o qual traz o reconcílio com Ele, intermédio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Irmãos, as situações desse mundo, a decadência desse mundo, a cada dia vai piorar. Eu sempre falo que às vezes pessoas olham para mim, ou para um pregador que prega isso, eu falo, nossa irmão, como você é um pessimista. Porque o falso profeta, o mercenário, está na televisão, está na internet, está fazendo vídeos de motivação. Deus é contigo, você é vencedor, você é o cara. E porque Deus fez, e porque Deus fará, por que não fala a verdade? Pregue Gênesis, pregue de Gênesis, Apocalipse. Pregue o texto e o contexto. Pregue a verdade de Deus. Pregue o dia do futuro. Não só o presente, o que virá a ser só bênção. Pregue Deuteronômio 28. Pregue a bênção e a maldição. Sim, existe. Pregue um Deus de atributos. Deus tem atributos. Deus tem bondade, mas Deus também tem severidade. Deus é um justo juiz. Está escrito lá em Salmos. Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Se não fosse as suas misericórdias, nós seríamos consumidos vivos devido ao nosso pecado, ao nosso erro. Amados, é preciso você buscar a sabedoria de Deus, não a do homem, não a humana, não a terrena. A palavra até diz que esses homens são como animais irracionais. Não conseguem discernir entre a mão direita e esquerda, como disse Deus a Jonas, quando mandava pregar para aquele povo de Nínive, que era um povo mau. Da mesma forma é hoje. Pregamos a verdade de Deus para pessoas que não sabem discernir, mas elas estão ouvindo. Você está cumprindo o teu ministério. O apóstolo Paulo não disse, cumpre bem o teu ministério? Teu chamado, o meu chamado. E o teu chamado começa a salvação em sua vida. E de sua vida, após você ter recebido essa salvação, você leva aos demais, aos familiares, ao cônjuge, aos filhos, aos amigos e aos inimigos.
aos vizinhos, de perto e aos de longe. É assim que ensina a palavra, simplesmente assim. E não preocupeis, meus queridos e amados, com essas situações. Não temam a guerra, não temam o mal. Não temam o que está acontecendo sobre a face da terra. O próprio Senhor nos ensina que nós não devemos temer aqueles que podem matar a carne e nada mais pode fazer. Antes temer aquele que pode matar a carne e o espírito e lançá-lo ambos no inferno. A esse digo vós temeis, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Então, essas consequências dos sinais que estão acontecendo sobre a face da terra, sobre todo o mundo, meus queridos e amados irmãos, nós não devemos temer, devemos nos alegrar. Bem-aventurado, bem alegre aqueles que amam a volta de Jesus. Está escrito, e eu gosto muito desse versículo, e eu amo a volta de Jesus. Porém, se essas coisas não acontecerem, irmão, então não é verdade a Escritura. Isso são sinais para nós, são sinais da volta de Jesus, são sinais do fim desta era, deste mundo, a aniquilação do homem e da terra, o qual os Illuminati, o qual a maçonaria prega, dizendo que se nós fazermos isso ou aquilo, nós vamos ter uma terra eterna e nós preservaremos aos nossos filhos, dos nossos filhos e filhos e filhos, e tudo vai permanecer. Não é verdade. Isso é um engano, um engodo de Satanás, que leva aos tais que se dizem ser iluminados a pregar isso, a implantar leis, amando mais a criatura, a criação de Deus, que é o mundo, a terra, as plantas, a árvore, do que o próprio semelhante. Essa é a verdade. Eles pregam isso. Eu já vi alguns vídeos aí na internet que se você pegar um ovinho lá da tartaruga, ir lá no ninho e pegar um ovo daquele, quebrar ou levar para você é preso. Eles falam que não pode, porque tem que velar por aquela vida. Se você pegar um animal, prender, levar, você não pode. Você pode ir preso se você for pego em flagrante. Se você cortar uma árvore sem autorização da lei 66 da besta, você está cometendo um crime inafiançável. Você vai preso, vai ser levado a sentenças terríveis. Enquanto que eles fazem essas leis defendendo uma criatura, a criação de Deus. Eles fazem essa lei defendendo a criação de Deus. Defende a árvore, defende o capim, defende o passarinho, defende o animal. E eu não sou contra isso, está certo? De nós não destruirmos. Só que a criatura se tornou adorada agora. Virou um ídolo aos homens. Enquanto que o Senhor ensina, ama teu próximo como a ti mesmo, ao contrário, estão fazendo, estão amando o animal, estão amando a árvore, estão amando o capim, estão amando o rio, estão amando a pedra, estão amando a criação de Deus do que o Criador. E com isso, queridos e amados irmãos, se torna pecado. Então, se você pegar um ovo de tartaruga, você é preso. Mas se você tirar a vida de um semelhante, daquilo que Jesus disse, que ama teu próximo como a ti mesmo, se você tirar a vida de um semelhante teu, você foge 24 horas e você vai responder o processo em liberdade, nem preso muitas vezes vai, porque você fugiu do flagrante. Aprovaram, ou estão tentando aprovar, né? Está em pauta no Congresso Nacional o abortismo. Os capa-pretas, os deuses do Olimpo, que comandam essa nação, vão sem nenhum voto popular, sem ter representação popular, intermédio de uma caneta e da autoridade luciferiana, digamos assim, ou até mesmo do governo, de um sistema 66 da besta, de um sistema político corrompido. Eles vão lá e aprovam e querem aprovar até mesmo o abortismo, o qual não será crime tirar a vida de um inocente dentro da barriga da sua mãe, o qual estão tentando aprovar a lei daqueles que se entorpecem com fórmulas
que na verdade é crime. A palavra diz que nem um viciado herdará o reino dos céus, nem os beberrões, enfim, vai embora a lista. Então, meus queridos, a inversão de valores na face dessa terra, ela vai prosseguir avante e cada dia vai piorar. Não espere melhora. Não espere em políticos. Não espere em presidentes. Não espere em partidos. Todos fazem a parte do mesmo conluio, da mesma nova ordem, da nova era que virá do anticristo, do governo 66. Não se deixe enganar, meus irmãos, com um partido A, B ou C. Todos fazem parte do mesmo sistema do governo 66, o qual o homem nenhum pode parar. Ele vai avançar e ele vai governar o mundo. E por 3 anos e meio vai prosperar em tudo que fizer, está escrito. Então eu não me canso de falar isso para que você não seja enganado. A minha palavra, ou a palavra que sai da minha boca, que não é minha palavra, na verdade, a palavra que eu trago para vocês é uma palavra do Criador, mas que estão transmitidas em intermédio da minha boca, do conhecimento que o Espírito Santo colocou. Porque essa sabedoria que você aprende do Espírito Santo está ocultada aos sábios. Você vê padres, papas, presidentes, estudados, cientistas que dizem que nós viemos da teoria da evolução, que nós viemos da teoria da evolução, que nós não sei o quê. Então, essa verdade nós cremos, e cremos de verdade pela fé que o Espírito Santo dá para nós, que nós fomos criados pelo Senhor Deus, que nos deu o seu fôlego. Então, essa verdade de toda essa parte espiritual é ocultada aos sábios, mas revelado aos pequeninos. Então, no conceito de Deus, o menor é o maior e o maior é o menor. Então, neste caso, os grandes cientistas da nova era do governo 66 estão sendo enganados, e Deus permite, porque eles querem ser enganados. Eles se acham os maiorais e dominam sobre os pequenos. Mas diante de Deus é totalmente ao contrário. Eles são os menores, são miseráveis, pecadores que necessitam da graça de Deus. E você que é o menor, é um grande diante do Senhor, é um príncipe do Senhor. Se é que você vive a verdade, obedece a verdade e vive em Cristo no Evangelho. Então, meus irmãos, toda essa situação que está acontecendo em Israel, saiba com certeza que é um julgamento do Senhor, que é a lei do Senhor se cumprindo sobre Israel, do plantar e colher. Israel tem implantado só abominações dentro do país, e com isso os verdadeiros cristãos, os verdadeiros israelitas estão acuados devido às leis que vêm do Estado, do presidente, do governo maior e daqueles que se dizem ser judeus e não são. Judeus de olhos azuis e branquinhos, que levaram a abominação, como vocês viram naquela rave, lá no estado de Israel. Músicas eletrônicas, sensualidade, promiscuidade, enfim, tudo aquilo que você pode imaginar. Talvez para você que é brasileiro, que vê carnaval, isso não faz diferença. O que tem nada a ver? Tudo a ver. Lá é a Cidade Santa. E a Cidade Santa é escolhida por Deus até o final dos tempos. Ok? Essa é a mensagem que eu deixo ao encontro do teu coração. Que você medite e reflita. E não tenha medo, mas prossiga caminhando, confiando em Jesus, na sua palavra, e entendendo que o dia de amanhã estará pior do que o dia de hoje. Como eu sempre digo, ainda pela escritura que está escrito que vai cair a estrela do céu, não caíram ainda, vai cair não só uma, vão ser centenas que vão cair sobre a terra. O sol ainda está dando sua luz, chegará o dia que o sol não dará sua luz, e nem as estrelas, e nem a lua. O mundo será um mundo tenebroso, será a morada de demônios. Bom, já é. Mas fisicamente será literalmente possessa, como o dia dos grandes filmes de ficção, como nos dias terríveis de Noé, o qual será assolado toda a terra. A terra será tomada por, como diz, zumbis, mortos-vivos, animais, feras, está escrito isso. O povo será devorado
pela guerra, pela espada e por animais. Está escrito isso. E será um tempo tenebroso, aonde as potências do céu serão abaladas, o sol não dará sua luz, nem a lua, as estrelas do céu cairão como figos verdes, e as situações cada dia mais terríveis, fome, peste, falta de água, falta de comida, pois não vai haver fotossíntese, não vai haverá o sol, como haverá comida. Então são dias terríveis que estão para vir, para acontecer. E nós não devemos temer, se nós temos a confiança verdadeira no Senhor, que Ele nos dará o livramento no dia da grande tribulação que há de vir sobre toda a humanidade sobre a terra. E aqueles que te dizem que estão fazendo bunkers, estão comprando bunkers, estão se escondendo, a palavra diz que Deus os tirará com sua mão poderosa lá de dentro. Para tirar lá de dentro. Porque os bilionários, os ricos, os Illuminati estão fazendo isso, estão comprando bunkers milionários, onde estão se escondendo embaixo da terra. Se der, eu vou deixar o vídeo para vocês aí, um pedacinho para vocês verem a reportagem. Eles estão comprando os tais dos iluminados, dos tais não sei o que, os poderosos. Na verdade, eles cientificamente já estudaram o assunto, e tudo que está na escritura, eles sabem que vai acontecer. E eles, tendo o poder, também já estudaram o assunto com cientistas e estudaram. Está comprovado que todas essas coisas que está escrito na Bíblia vai acontecer. Eles sabem que vai. Eles sabem que vai haver a terceira treta mundial. Eles sabem que vão soltar lá as bombas que você sabe que vai acontecer. Eles sabem que não vai haver o sol. Eles sabem que está vindo estrelas que vão cair. Eles falam que são, meteoros que estão passando risca na Terra. Tem várias matérias falando, não, meteoro passa não sei quantos quilômetros. Mas eles sabem que está vindo o grande absinto, a estrela que vai cair sobre a Terra. Eles sabem que está vindo esse grande meteoro. Eles sabem que as potências do céu serão abaladas. Eles sabem da inversão polar. Eles sabem que a Terra vai virar um caos. Então eles estão se precavendo, comprando bunkers para fugir dessas situações, desses cataclismas, dessas situações atmosféricas que vão acontecer, das tretas mundiais que vão acontecer. Eles sabem. Só que eles não aceitam, porque são enganados por Lúcifer. São enganados por espíritos que se diz ser da luz, mas são trevas. Por isso, meu querido e amado irmão, você sabe de tudo isso agora que eu estou falando, que eu estou apresentando para você. Não por sabedoria humana ou minha, mas daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, na minha mente. Da verdade, da salvação, da bondade de Deus, mas também da severidade. Dos juízos que virá sobre toda a face dos quatro cantos da terra. Será terrível. Terrivelmente vai ser o final dos tempos. Quem viver, verá. Deus está pronto a estender as suas mãos. Deus não está com um braço atrofiado que não possa estender para te salvar. Deus não está com os ouvidos agravados que não possa ouvir a sua oração. Deus quer salvar você. Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar a humanidade. Mas infelizmente, o livre-arbítrio que Deus dá para nós escolhermos. Tem uns que pregam que não existe o livre-arbítrio. Existe. Jesus disse, todo aquele que não me negar, eu também não o negarei diante dos anjos do meu Pai. Mas todo aquele que me negar, eu o negarei. Então não existe esse tar de predestinação, que você está predestinado e acabou. Tem uns que diz que não existe o livre-arbítrio, mas nós temos o livre-arbítrio. Então Jesus não carecia ensinar isso. Todo aquele que me negar, eu também negarei. Mas todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos do meu Pai. Amém, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. São poucos vídeos. Medito muito quando vou fazer um vídeo e guardo no meu coração o que vou falar. E sempre que eu trago para vocês são partes escatológicas, fim do mundo, a volta de Jesus e o tribunal de Cristo. Não tem outra coisa a pregar a você a não dizer, olha, aceite o convite de Jesus, aceite a boa nova, o evangelho, que quer dizer boa nova. Aceite e você será salvo. Você, todos aqueles que ouvir essa mensagem, ok? Então, irmãos, avante sem temer as situações que aí estão acontecendo sobre
toda a humanidade. Mas esse sinal sobre Israel, sobre esse grande conflito que está em Israel e o Hamas, entre as regiões, é mais um sinal da volta de Jesus. Amém? A paz e graça e a paz do Senhor a todos. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde de entendimento pelo Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Em nome de Cristo Jesus. Amém? E até o próximo vídeo, meus irmãos, se assim Deus quiser. Amém?